Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tomando todas as medidas preventivas, todos os cuidados com relação ainda à pandemia, não é? O uso do álcool em gel, mantendo o distanciamento social, tranquilo? Isso. A aula de hoje será uma aula, mais uma vez gravada, que compõe a base curricular do sétimo ano. Essa base curricular do sétimo ano fala aqui sobre as questões em referência à escravidão, à opressão e à resistência. Eu já iniciei na aula anterior este conteúdo e eu vou aproveitar esse momento para abordar, lembrar a vocês, na verdade, alguns aspectos que são importantes. Temos aqui uma situação que é a opressão. O regime opressor com que o homem branco tratava os negros na questão da escravidão, através de humilhações, através de castigos severos, uma alimentação muito precária, uma pouca quantidade de água, sem nenhuma estrutura. As doenças que eram vivenciadas desde o deslocamento dos negros, o tráfico negreiro que era realizado em embarcações totalmente sem higiene e inóspitas, com uma grande possibilidade dos negros que estavam migrando do continente africano para a América, para a Europa, para outros continentes, em uma grande possibilidade ali de ser desenvolvida algum tipo de doença para com os negros. E salientando também que os negros tiveram condições, por outro lado, tiveram condições muito restritas de manter a sua cultura. No entanto, eles fizeram isso de forma muito brava. Cultura do ponto de vista religioso, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista familiar, do ponto de vista social. Eles conseguiram, diante de muita bravura, de muita coragem, de muita dedicação, persistir com seus preceitos religiosos, com suas culturas. Não é? Com o passar do tempo, a questão linguística foi sendo perdida, eles foram deixando de falar, as outras gerações foram surgindo, os filhos dos negros que estavam aqui no Brasil foram falando a língua portuguesa e aos poucos a língua nativa foi deixando de ocorrer, deixando de existir. Tá bom? O que é que temos aqui? Vamos observar aqui os 4 motivos, não é, que levaram a escravocracia, que é um termo usado para descrever sociedades que têm como a posse de escravos, né? E vamos entender esses 4 elementos. Aliás, já prosseguimos com ele, não foi? Na semana passada, na aula passada, o lucrativo comércio triangular do Atlântico, né? Porque o tráfico se tornou um comércio muito lucrativo. Você comprava um negro por determinado X e vendia por 2x, 3x ou 4x. Isso na página 222 nós temos essa situação e temos uma imagem, não é, que vai nos ajudar a identificar como estava esse período. Aqui, ó. Pronto, não é? Tem uma legenda inclusive que diz assim: aqui os negros, olha aqui, ó, os negros mais uma vez, as crianças, como eles eram tratados, né, colocando sobre o pescoço, com as mãos para trás amarradas, crianças aqui, o chicote também sendo utilizado aqui para forma de açoite, enfim, crianças também sendo amarradas, sendo deslocadas. Vamos verificar essa legenda aqui, diz assim:
Os comerciantes tratavam os escravos como se fossem uma mercadoria comum e avaliavam seu preço conforme a idade, os dentes, etc. Muitos morriam antes de chegar a seu destino, devido às condições subhumanas no transporte. Não é verdade? Pronto. Indo agora para as 3 outras formas, não é? Porque explica a condição do negro ser escravo e por como isso foi lucrativo, como isso vai enriquecer determinados setores da economia. Então temos 223, o projeto de expansão de Portugal e da fé cristã católica. O indígena foi percebido tanto pela igreja quanto pela coroa como um importante elemento de fixação do Estado e da religião no Novo Mundo. Ainda que houvesse resistência das autoridades por parte da escravização indígena, havia a opção de escravidão voluntária em caso de extrema necessidade. Um outro motivo que fez com que a lucratividade do comércio com a escravidão foi a resistência indígena ao trabalho escravo nas lavouras. Entendida durante anos como preguiça, a resistência, as fugas e os ataques às plantações dos colonizadores vinham de hábitos próprios das sociedades indígenas. O trabalho agrícola era essencialmente feminino. Aos homens cabia a guerra e algumas comunidades a escravização com outras finalidades como antropofagia, por exemplo. Ao serem conduzidos ao trabalho agrícola, muitos fugiam e retornavam armados, prontos para o conflito. Uma outra situação foram as doenças trazidas pelos europeus que vão atingir as comunidades indígenas. Diz assim: doenças trazidas pelos europeus, as doenças trazidas pelos colonizadores, repetindo, as doenças trazidas pelos colonizadores dizimaram várias comunidades indígenas que não tinham imunidade. Doenças como a gripe e a varíola vitimaram nações inteiras. Olha aí, então, o homem branco, em contato com o índio, acabou transmitindo doenças muito severas que fizeram com que alguns indígenas viessem a morrer. Né? A gripe e a varíola, e como o livro coloca aqui, verdadeiras nações morreram devido a esse tipo de doença. Tá bom? Que o homem branco fez com que se espalhasse essa doença entre os indígenas. A mão de obra africana escravizada nos primeiros anos parecia menos reativa. Após uma viagem desumana, aquilo que eu falei, uma viagem desumana em porões de navios negreiros, os recém-chegados eram apelidados de boçais e, por não falarem português, eram considerados rudes e sem cultura. Não se pode chamar um negro que está chegando para o trabalho escravo de sem cultura. Ele vai falar a língua, naturalmente, a sua língua nativa. Não vai falar o português. Não é? É bem verdade depois que Portugal vai colonizar países da África como Moçambique, Cabo Verde, Angola. Mas esse período de chegada dos negros nesses navios negreiros, veja o preconceito e a situação aqui, né? Chamando eles de sem cultura, de rudes e sem cultura, de primitivos, é o que vale aqui esse termo rudes, e sem cultura.
quando se tornavam plenamente inseridos na lógica nas relações escravocratas, eram chamados de ladinos. Estes eram a ponte que comunicava senhores e escravos, e muitas vezes estavam em posição mais vantajosa. A geração nascida na América Portuguesa, em cativeiro, que nasciam aqui no cativeiro, onde estavam presos, conhecida como crioulos, estava em conformidade com costumes senhoriais. E isso garantia as facilidades do trabalho doméstico, muito mais brando do que as tarefas agrícolas. Então, aquele que ele está querendo dizer com isso aqui, minha gente, muito bem. Aqueles negros que já estavam estabelecidos aqui, que tinham nascido aqui na América Portuguesa, alguns eram privilegiados e passavam a trabalhar no trabalho de casa, dentro de casa dos senhores de engenho, por exemplo, depois dos senhores de café. Mas esses negros nascidos aqui na América recebem o nome de crioulos e começam a ter um certo benefício e estão longe aí do trabalho agrícola mais pesado, trabalhando em casa, não no trabalho mais pesado do que é nas lavouras. Continuando aqui na página 223, muito bem, isso mesmo. Ladinos e crioulos funcionavam como um sistema de controle e prevenção de revoltas na senzala. Senzala é o local onde os negros estavam ali estabelecidos. Dormiam ali, passavam grande parte da noite ali, maior parte do dia trabalhando e à noite dentro da senzala. Vez por outra, algum senhor de engenho, senhor do café, permitia que eles fizessem algum tipo de festa no final da colheita da lavoura, né? Aí os negros começavam a fazer algumas rodas de capoeira. Dependendo do senhor de engenho, alguns não permitiam que essa roda de capoeira acontecesse, faziam ali as suas manifestações religiosas, utilizavam os atabaques também e promoviam as danças e as suas comemorações. Pois bem, dito isto, vamos prosseguir com o nosso conteúdo, que fala aí sobre prevenção de revoltas na senzala, mantendo a dinâmica produtiva e social mais rentável possível. A resistência também estava presente nessa relação. Para aqueles que fugiam, o destino principal eram as comunidades chamadas de quilombos. De uma maneira geral, eram assentamentos formados por escravos fugidos em sua maioria. Dependendo da localidade, alguns apresentavam também uma minoria de indígenas e, em raros casos, homens brancos. Essas comunidades representavam não só um lugar de liberdade, mas um lugar onde as estruturas sociais africanas poderiam ser revividas e reconstruídas em certa medida, ou seja, lembrar do local onde eles nasceram, não é? Então, deixar algo semelhante àquilo que eles tinham lá na África. Pois bem, voltando aí, essas comunidades representavam não só um local de liberdade, os quilombos, não só um local de liberdade, mas um lugar onde as estruturas sociais africanas poderiam ser revividas, não é? E reconstruídas em certa medida. O Quilombo dos Palmares, o mais conhecido, começou a se formar por volta de 1580. Entretanto, durante as invasões holandesas, entre 1624 e 1654, a população cresceu rapidamente, principalmente após os enfrentamentos na região do atual estado de Alagoas e litoral sul de Pernambuco. Nesse contexto, aparece o grande líder congolês, Gangazumba. Não é? Gangazumba foi um líder aqui dos negros no Brasil. Ele teve uma representação muito grande.
e ele vai ser motivo ainda de estudos, não é? Nos últimos 20 anos, 25 anos, que foi dado ênfase à sua participação aqui em nosso país, do ponto de vista de resistência, não é? A liderança de uma resistência no interior do Nordeste brasileiro. Muito bem, isso mesmo, viu? Saindo agora da página 223, indo para a página 224, nós temos aí, na página 224, a autonomia conseguida por Palmares e a fragilidade do então recém-restaurado território português levaram a uma tentativa de acordo de paz em 1677. Um dos termos, veja, o Quilombo dos Palmares entrando num acordo com o governo português. O governo português, com esse acordo, reconhecia indiretamente, reconhecia o poderio do Quilombo dos Palmares. Vamos observar aqui, vamos prosseguir. Muito bem, presta atenção aqui. Página 223, lá em cima, no primeiro parágrafo aí. Aliás, parágrafo único dessa página que temos aqui. Logo em seguida vamos ter aquela seção chamada Aconteceu, aquele item que de vez em quando aparece e nós vamos trabalhar. A autonomia conseguida por Palmares e a fragilidade do então recém-restaurado território português levaram à tentativa de acordo de paz em 1677. Um dos termos desse acordo prometia liberdade aos nascidos no Quilombo, se fosse reconhecida a autoridade da coroa sobre Palmares. A crise sucessória, causada pela morte de Gangazumba, resultou numa dissidência em Palmares, liderada por Zumbi. Ao contrário de Gangazumba, nascido na África e trazido para o Brasil, Zumbi nasceu livre em um dos assentamentos, ou seja, Zumbi é nativo da América. Aquele caso que nós acabamos de verificar, não é? Ele nasceu na América, ele não foi trazido para cá. O Zumbi dos Palmares pertencia a uma elite quilombola, uma vez que era sobrinho do líder Gangazumba e teve uma educação privilegiada. Então Zumbi estudou português e latim. Sua resistência ao lado de Dandara, sua esposa, resultou em uma guerra que vitimou Zumbi em 1695 e Zumbi poucos anos depois. Aliás, Palmares poucos anos depois. Não é? Vamos aqui. Aconteceu aquela sessão que eu de vez em quando cito com vocês aqui. Senhor, dando cumprimento ao que Vossa Majestade ordenou, vai na presente ocasião, veja aí o que aconteceu. Vai na ocasião, e inclusive ó, aparece uma foto de Zumbi aqui, ó. Olha aqui, estão observando? Pronto. O sobrinho de Gangazumba e pertencente a uma elite quilombola, era esse, o Zumbi dos Palmares. Aprendeu português e latim, privilegiado para a época, hein? Diz assim, ó, voltando. Senhor, dando cumprimento ao que Vossa Majestade ordenou, vai na presente ocasião um patacho, navio pequeno, para a Ilha da Madeira, e considerando que naquele porto pode ter navios que com maior brevidade cheguem à corte, me pareceu não demorar em enviar para Vossa Majestade a notícia de se haver conseguido a morte de Zumbi, preso pelos moradores do Rio São Francisco. Ao ser enviado para a capital, que ainda era Olinda,
tomou com tropas paulistas os bandeirantes, sob comando do capitão André Furtado de Mendonça, e temendo Zumbi ser punido por seus graves crimes, informaram que seria levado à presença do governador Caetano de Melo e Castro. Após a resistência de Zumbi e de seus homens, foi preciso matá-lo, e só um foi apanhado vivo. Foi enviada a cabeça de Zumbi para o governador, que determinou sua colocação na praça da igreja de Nossa Senhora do Carmo para satisfazer os ofendidos e atemorizar aqueles que acreditavam que Zumbi era imortal, não é? Então, para servir de exemplo, o que é que temos aqui? Não é? Aí nessa figura que eu acabei de mostrar, tem assim, ó. Essa figura aqui tem a seguinte legenda: nascido na capitania de Pernambuco, nasceu em Pernambuco, aquela situação, né? Nativo daqui da América Portuguesa, nasceu aqui no Brasil. Zumbi foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, considerado o maior do período colonial. A pintura acima de Antônio Parreiras é apenas uma representação artística. Apenas uma representação artística. Não é? Indo para a página 225, nós temos no Brasil, um texto complementar aí, 225. No Brasil, há várias formas e práticas de trabalho escravo. O conceito de trabalho escravo, utilizado pela Organização Internacional do Trabalho, é o seguinte: toda a forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o inverso nem sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade. Quando falamos de trabalho escravo, estamos nos referindo a muito mais do que o descumprimento da lei trabalhista. Estamos falando de homens, mulheres e crianças que não têm garantia de sua liberdade. Ficam presos a fazendas durante meses ou anos, por algumas razões em que acreditam que têm que pagar uma dívida ilegalmente atribuída a eles. E, por vezes, instrumentos de trabalho, alimentação e transporte estão distantes da via de acesso mais próxima, o que fez com que seja impossível qualquer fuga, ou são constantemente ameaçados por guardas que, no limite, tiram-lhes a vida na tentativa de fuga. Comum é que sejam escravizados pela servidão por dívidas, pelo isolamento geográfico e pela ameaça às suas vidas. Isso é trabalho escravo. Isso é trabalho escravo. Pois bem, pessoal, eu vou parar por aqui a aula de hoje, acreditando que vocês tenham, de fato, absorvido o conhecimento. Esse tema é muito, muito importante. Tem uma representatividade muito grande em nossa sociedade, porque uma parcela gigantesca da questão étnica brasileira, questão racial, os negros estão inseridos, não é? Quase que metade, ou um pouco mais da metade da população brasileira possui uma descendência africana. Tá bom? Isso é muito importante e nós somos uma representação da cultura também africana que eles deixaram aqui para nós. Nós absorvemos essa cultura. O samba, as religiões afrodescendentes, de matriz africana, melhor dizendo, a religiosidade, as músicas, a culinária que a África trouxe, que os africanos trouxeram para nós, está inserida na sociedade brasileira como um todo. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Um forte abraço, pessoal. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau.